Vamos lá, pessoal, mais direitos dos advogados, em artigo 7º na cabeça. Olha só, uma ou duas questões na tua prova. Te liga, vem pra cá. Vamos lá, vem comigo. O magistrado Mévio, de larga experiência forense, buscando organizar o serviço do seu cartório, edita portaria disciplinando o horário de atendimento das partes e dos advogados não coincidente com o horário forense. Então, olha só, Mévio, super experiente, né? O juizão super experiente, quer organizar o serviço lá do seu cartório, lá da sua vara, e editou aí uma portaria para atender as partes fora do expediente judiciário. Primeira coisa estranha. Os processos passam a ser distribuídos por numeração com a responsabilização individual de determinados servidores. Estabeleceu-se que os autos de final 0 a 3 teriam atendimento ao público, aí incluídos advogados, das 11 às 1, e daí sucessivamente, ou seja, de 0 a 3, de 11 a 1, incluindo partes e advogados, tá? Aí, de 1 em seguinte, os autos de 4 a 6 e por aí vai, sucessivamente. Com tal organização, obteve o cumprimento de todas as metas estabelecidas pela Corregedoria do Tribunal. Tá aqui a apelação, né, da FGV para tocar teu coração e te levar aí numa casca de banana. À luz da legislação estatutária, assinar a alternativa correta quanto a essa atitude. Mais uma vez, pessoal, um horário de atendimento fora do expediente, com período específico para você ser atendido, de acordo com o número final do seu processo, facilita ou prejudica o exercício profissional da advocacia? É aquela sempre a mesma pergunta. Vai facilitar a tua vida ou vai atrapalhar a tua vida? Assim vai atrapalhar porque eu vou ter que me organizar para poder chegar lá para falar com o juiz naquele horáriozinho. Exatamente. Se atrapalha a tua vida, levanta a orelha, acende a luzinha, regala os olhos, que a probabilidade de ter aqui, né, algo errado é muito grande. Continuando, vamos lá. Letra A. O ato normativo do magistrado colide frontalmente com o direito dos advogados de serem atendidos a qualquer momento pelo magistrado e servidores públicos? Tá parecido, né? O ato normativo do magistrado colidindo com o direito de ser atendido a qualquer momento pelo magistrado e servidor público tá muito parecido. Arsênia, mas qualquer momento é uma coisa assim tão, né, ampla. Já me disseram que sempre, nunca, único, qualquer, né, é uma coisa estranha para a prova objetiva, mas está parecido, não tá? Bota aí um pontinho do lado, vamos analisar o resto. A administração dos órgãos do Poder Judiciário é autônoma, podendo ocorrer ato do magistrado impondo restrições ao advogado. É autônoma? É, beleza. Pode ocorrer ato do magistrado impondo restrição? Sim, desde que compatível com os direitos dos advogados. E aqui é uma restrição que não está em incompatibilização. O princípio da eficiência sobrepõe-se aos interesses das partes dos advogados, seguindo moderna tendência da administração pública. Olha só como a FGV se empenhou, né, nessa linha, nesse item C. Não, pessoal, apesar da eficiência, né, ser um dos princípios da administração pública, não há essa moderna tendência aí de deixar de lado o interesse, né, nem os direitos dos advogados. As metas de produção determinadas pelos órgãos de controle do Poder Judiciário justificam a restrição dos direitos dos advogados de acesso aos autos e aos agentes públicos. Não justificam porque essas metas têm que estar de acordo, mais uma vez, com os nossos direitos, tá? Então, letra A realmente é o nosso item de gabarito, justamente porque nós temos um direito dentro do nosso estatuto, olha aqui o nosso direito, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se apenas a ordem de chegada. Então, olha só, pessoal, esse ato normativo realmente colide com os direitos do advogado, porque eles têm, né, o direito de ser atendido a qualquer momento pelo magistrado e servidores públicos. Lembrando, né, que você não pode esticar a baladeira aí com esse qualquer momento. Qualquer momento aqui está dentro de uma linha de bom senso, né? Independentemente de horário ou outra condição. É dentro dessa linha de bom senso aqui que o item da FGV trouxe a expressão a qualquer momento, tá certo? Outra coisa que a gente tem que analisar aqui, como eu te falei, né, as várias possibilidades de casos concretos que a FGV possa abordar esse mesmo inciso. Veja que a gente está falando que é dirigir-se diretamente ao magistrado. Aqui,
o item, essa questão da FGV está cobrando horário, né? Independente de horário ou previamente marcando outra condição. É essa parte aqui que está sendo abordada nessa questão. Mas nós temos outras questões e a possibilidade de ser repetido, de você ser atendido diretamente pelo magistrado. Teve uma questão da FGV que ela disse assim, que primeiramente seria feita uma seleção dos casos importantes para se tratar com o magistrado. E os menos importantes, quem iria analisar era o assessor. O assessor faria, portanto, uma triagem para ver quem falaria com o magistrado. Não pode. O seu direito de falar diretamente com o magistrado. Você pode chegar na vara, no gabinete do desembargador, e o secretário da vara ou o chefe de gabinete dizer assim, olha, o assessor está presente, o senhor gostaria de falar com o assessor? Não, eu prefiro falar com o desembargador ou com o juiz. Então, o senhor pode aguardar um pouquinho que ele já vai lhe atender. Pronto, tem essa possibilidade. Você pode falar com o assessor se você quiser, você pode falar com o juiz se você quiser. Fica na sua opção. Mas você ser obrigado a falar primeiramente com o assessor para depois falar com o juiz, isso aqui não pode, porque o seu direito é de dirigir-se diretamente ao magistrado, sem marcar horário e também, né, nenhuma outra condição. Arsênia, pode existir horário marcado? Pode. Alguns tribunais marcam horário para que as partes possam ter acesso de uma forma organizada, mas esse horário marcado não vai de nenhuma forma vincular os advogados. É mais para as partes que vêm do interior, para saber qual é aquele horário que ela pode falar com o advogado, com o desembargador, com o ministro, né, para poder se organizar, ter aí um certo, digamos assim, uma certa orientação e não dar viagem perdida, vai que a parte chega lá no dia que o desembargador está numa sessão. E a sessão vai durar 4 horas e a parte vai ficar lá esperando 4 horas para poder ser atendida, né? Não é assim que funciona. Para melhor organizar, pode-se marcar horário, mas esse horário marcado não vai vincular a advogados, tá certo? Inciso 8º, portanto, aí todo esmiuçado para você não cair em nenhuma pegadinha. Continuando, próxima questão. Mévio, advogado de longa data, pretendendo despachar uma petição em processo judicial em curso perante a comarca Y, é surpreendido com um aviso fixado na porta do cartório de que o magistrado somente receberia para despacho petições que reputasse urgentes, devendo o advogado dirigir-se ao assessor principal do juiz para uma prévia triagem quanto ao assunto em debate. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que mesma matéria, mesmo inciso, só que cobrado de outra forma, como eu estou aqui querendo te mostrar. Então, nesse caso, nós já vimos, nós acabamos de analisar o que você acha. A organização do serviço cartorário é da competência do juiz, que pode estabelecer padrões de atendimentos aos advogados. A triagem realizada por assessor do juiz permite melhor eficiência no desempenho da atividade judicial e não colide com as normas estatutárias. O advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado no seu gabinete para despachar petições sem prévio agendamento, ou a duração razoável do processo é princípio que permite a triagem dos atos dos advogados e o exercício dos seus direitos estatutários. Pessoal, como a gente viu, o direito é de dirigir-se diretamente. E aí a gente já sabe também que é sem horário marcado ou qualquer outra condição. Tá aí, né, o nosso artigo 7º, inciso 8º, da mesma forma como eu falei, abordando agora o termo diretamente ao advogado e complementando aí a inexistência de horário marcado, tá? Mesma matéria abordada de forma diferente. Fiquem atentos, tá? A FGV gosta de fazer isso daí. Continuando aqui, a empresa Frios e Gelados S.A. promove ação de responsabilidade civil em face da empresa Calorixal, TDA. No curso do processo, surge decisão judicial atacada por recurso apresentado pelo representante judicial da empresa autora, o advogado Lúcio. Então, nós temos aqui uma ação proposta, né, pela Frios e Gelado. No processo sai uma decisão judicial e existe um recurso, tá, apresentado aí por Lúcio. Tal recurso não tem previsão legal de sustentação oral. Apesar disso, o advogado comparece à sessão de julgamento e requer o tribunal o tempo necessário para a sustentação referida, tá? Ele requer ao tribunal o tempo para poder fazer a sustentação. Nos termos das normas estatutárias, é correto afirmar que ele quer, portanto, fazer uma sustentação oral e não há previsibilidade recursal, nesse caso, para a sustentação oral. E aí, Arsênia? Aí aqui, pessoal, você tem que ter muita atenção, porque aquela nossa regrinha
que é o que estava comentando com vocês, de facilita a vida do advogado, a sustentação oral, né? Pode ser que isso ajude, isso melhora ou atrapalha, né? Não vai dar para a gente aplicar. Nesse caso aqui, lembra que eu falei que 90% dos teus chutes daria certo? É uma das hipóteses que a gente tem que saber realmente a regra. Porque apesar da sustentação oral facilitar a vida do advogado, pessoal, ela só acontece se houver previsibilidade recursal. Porque aí nós vamos ter regras processuais que permitem que isso aconteça e regras regimentais, de regimento interno do próprio tribunal, garantindo que isso aconteça ou impedindo que isso aconteça. A liberdade aí é da lei processual e não do nosso exercício profissional. Então aqui, entre a liberdade profissional e a ordem dos processos dentro de um tribunal, vai prevalecer a ordem e não a nossa liberdade. E aí a gente tem que realmente conhecer o artigo 7º e os incisos que envolvem essa sustentação oral. Principalmente porque envolve aqui jurisprudência. Olha só. Não basta apenas a leitura do nosso artigo 7º, nós vamos ter que analisar realmente uma jurisprudência do STF, a ADI 1127, para poder responder essa questão, até porque essa questão vai em cima da decisão do STF, que é contrária ao texto do nosso artigo 7º. Então, vem comigo, vamos lá analisar os itens. Olha só, é direito do advogado a sustentação oral em todos os recursos? Não. Apenas naqueles em que há previsibilidade recursal. Bota isso na cabeça, letra A, portanto, está errado. O direito à sustentação oral está vinculado à sua previsibilidade recursal? Sim, está vinculado à sua previsibilidade recursal. Letra C, a sustentação oral dependerá do relator do recurso? Não. Se existir previsibilidade recursal, o direito do advogado vai ter que ser atendido. Ele apenas comunica que vai querer fazer sustentação oral, tá certo? Então, não depende do relator do recurso. O direito à sustentação oral será por 30 minutos, não necessariamente. Vai depender do que o regimento interno vai dizer, apesar do nosso estatuto dar aí um prazo limite. Então, nem letra C, nem letra D. Vamos lá? Analisar o nosso estatuto, portanto, olha só, letra B, como eu te falei, é a correta e está aqui o nosso inciso. Cuidado, tá? Olha a redação do nosso inciso 11. Sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo. Vejam que a nossa letra A fala que é direito do advogado a sustentação oral em todos os recursos. Poderia ser em qualquer recurso? Poderia, né? Só que apesar da gente ter aqui esse termo qualquer, a ADI 1127, que nós vamos já analisá-la, não precisa abrir aí no teu Google, tá? Eu já botei aqui para a gente analisar. Então, essa ADI 1127 declarou inconstitucional essa expressão qualquer recurso. Na verdade, a gente tem aí uma interpretação conforme, dizendo o seguinte, que sustenta oralmente as razões de qualquer recurso ou processo quando houver previsibilidade regimental. Nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial e administrativa, pelo prazo de 15 minutos, salvo se prazo maior for concedido. Riquíssimo esse nosso inciso 9. Primeira observação, já fiz. Não é qualquer recurso. Tem que ter previsibilidade recursal. Segunda observação, jamais vai ser após o voto do relator. E aqui você tem que entender o que é uma sessão de julgamento e o que é uma sustentação oral. Pessoal, a sustentação oral, ela pretende a defesa do acusado, ou a defesa, né, do seu representado. Então, você está ali sustentando oralmente as razões de defesa. Apesar de você já ter escrito num papel, numa petição, as razões da sua defesa, você está comparecendo ali em sessão para poder apresentar oralmente essa sua defesa. Isso por quê? Porque dentro de um processo no tribunal, há o único julgador que até aquele momento da sessão teve contato com os autos do processo, que realmente leu as suas razões e as razões da outra parte, e realmente analisou as provas que estão ali protocoladas, foi o chamado relator do processo. Ele é o único.
E geralmente, como ele é o único, o responsável, digamos assim, o mais gabaritado para dar opinião naquele momento da sessão sobre aquele caso, o voto dele é o voto que geralmente vai ser o voto vencedor. Porque a maioria das pessoas, dos outros julgadores que estão ali, vão confiar na análise dele, vão confiar no relatório dele e usar do conhecimento que já tem sobre a matéria para opinar. E, geralmente, seguem o voto do relator. A não ser que eles venham a divergir, entender diferente o posicionamento do relator, ou então pedir vista daqueles autos e levar consigo os autos para fazer a análise em concreto que o relator já fez. E aí aquele julgador vai estar analisando aqueles autos. Mas no momento da sessão, apenas um teve contato e analisou detidamente. Em regra, tá? Apenas um, e esse um é o relator. Então, pessoal, se naquela sessão de julgamento, digamos que nós temos 5 julgadores, um deles é o relator. Qual deles é o mais importante para você convencer? Qual é aquele que você vai ter maior interesse que siga as suas razões de defesa? O próprio relator. E você apresentar as suas razões de defesa para o relator após o voto dele, é fazer com que o relator, caso venha a ser convencido pelas suas razões, tenha que voltar atrás do voto que ele deu. É tumultuar toda a sessão. Por conta disso, a sua sustentação oral, ela vai acontecer antes do voto do relator. Arsênia, peraí, tu tá me dizendo que nesse inciso 9, a gente tem aí 2 situações que estão erradas, 2 expressões que estão erradas? Sim, 2 expressões que estão erradas. Qualquer recurso e após o voto do relator. Pode agora abrir aí a de 1127, que você vai ver que é nos recursos que tiver previsão regimental e, antes do voto do relator, ok? Olha aí. A emenda da 1105 e também tem a 1127. A sustentação oral pelo advogado após o voto do relator afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes, tá? Ação julgada, portanto, procedente para organizar melhor esse inciso 9, tá? E aqui, ó, um trechozinho lá do voto, aos tribunais compete elaborar seus regimentos internos e nele dispor acerca dos funcionamentos da ordem do seu serviço. Esta atribuição constitucional decorre da sua independência, tá? Em relação ao poder legislativo e executivo. A prevalência de uma ou outro depende da matéria regulada, pois são normas de igual categoria. A prevalência, pessoal, de uma norma, falando de sustentação oral, ou de possibilidade dessa sustentação oral, na lei ou no regimento interno, vai prevalecer aquilo que estiver de acordo com a matéria. Se for matéria regimental, é o regimento que prevalece. Se for matéria legal, é a lei que prevalece, tá? Em matéria processual, prevalece a lei. No que tange o funcionamento dos tribunais, o regimento interno é que prepondera. Ou seja, se há ou não há sustentação oral, é o regimento interno quem vai determinar. Razoabilidade da suspensão cautelar de norma que alterou a ordem dos julgamentos, que é deferida até o julgamento da ação direta. Tranquilo? Muito bem, sustentação oral, portanto, gabaritada aí na tua cabeça, lembrando que é após o voto do julgador e não é em todos os recursos, tá certo? A de 1127, para você abrir aí, e a 1105, que já está aqui no nosso material. Cai o ajuiz a ação em face da empresa Toupeira e Lontra S.A., buscando a devolução de numerário por ter recebido produto com defeito oculto. O pedido é julgado improcedente por ausência de provas. Beleza. Houve recurso de apelação. No início do julgamento, o relator apresentou críticas à atuação do advogado do recorrente, que não teria instruído o processo adequadamente. Então, está lá o juiz criticando a atuação do advogado. Presente no julgamento, o advogado pediu a palavra, que lhe foi negada, por já ter apresentado sua sustentação oral. Com base no relato acima, de acordo com as normas estatutárias, é correto afirmar que, e aqui a gente tem que fazer uma diferença. Sustentação oral, como eu te disse, é para fazer defesa. Quando você é acusado de algum ato, você é advogado, é acusado de alguma forma dentro de um processo que você está atuando, você não tem que fazer sustentação oral. Porque a defesa na sustentação oral é a defesa da causa que você está representando. A sua defesa como advogado
ela é feita dentro de uma sessão de julgamento através de uma chamada questão de ordem. É essa questão de ordem que vai estar aí permitindo que você se defenda de alguma acusação feita à sua pessoa. Além dessa acusação feita à sua pessoa, você pode usar a questão de ordem também para tentar esclarecer algum tipo de equívoco ou dúvida que ficou presente no julgamento, tá? E que venha de alguma forma comprometer o resultado daquele processo. Uma prova que foi a favor do seu cliente e o relator disse que era contrária ao seu cliente. O parecer do Ministério Público, por exemplo, que o relator disse que era contrário ao seu cliente, quando na verdade foi a favor do seu cliente. Algum dado que foi relatado ou que foi colocado na sessão de julgamento que não esteja de acordo com os autos e que venha comprometer, portanto, o julgamento. Então, questão de ordem é para a sua defesa, alguma acusação, e para esclarecer fato que seja importante ao resultado daquele processo. Fechamos, portanto? Então, críticas à atuação do advogado e esclarecimento de fatos que sejam relevantes ao julgamento do processo, questão de ordem. Muito bem. Agora, se a questão de ordem tem um propósito X e a sustentação oral tem um propósito Y, são institutos distintos, com propósitos e finalidades distintas e que podem, sim, ser acumulados numa sessão de julgamento. Como eles têm propósitos e finalidades distintos, não tem problema nenhum de um advogado, em sessão, pedir uma sustentação oral e, ao longo do julgamento, poder, ser necessário fazer uma questão de ordem. Nenhum confronto, nenhuma incompatibilidade, completamente possível. Com base nesses esclarecimentos, vamos lá trabalhar com as hipóteses que a gente tem aqui na questão. Então, a sustentação oral esgota a atividade do advogado no julgamento? De forma alguma. Só esclarecimento de situação de fato serão admitidos no caso? Não. Como a gente viu, acusações críticas feitas ao advogado também serão permitidas. Somente em momento posterior poderá o advogado tomar providências? Você imagina, né? Depois de tudo acontecer, já estão ali todos os membros do tribunal presentes, vendo aquela crítica ali, e você parado olhando tudo isso daí, permitindo que os outros juízes pensem isso de você, né? Não dá certo. E principalmente, já pensou um dado importante para o julgamento do seu processo e você lá paradão, deixando a coisa rolar, e uma decisão aí improcedente e você tendo depois que recorrer. Você pode sim sanar na própria sessão de julgamento. Então não é em momento posterior, na própria sessão pode haver sim alguma coisa a fazer. É assegurado ao advogado o direito de usar a palavra para replicar a acusação feita contra ele, ainda que já proferido sua sustentação oral? Sim, é sim possível que ele faça isso. Então, pessoal, com base no que a gente viu, a gente já pode fazer aqui uma diferençazinha entre sustentação oral e questão de ordem, tá? Sustentação oral é para a defesa do cliente. E ela tem que acontecer antes do voto do relator. Ok? Na questão de ordem, é para a defesa do advogado e para esclarecimento que seja importante ao julgamento. Ok? E quando é que ela tem que acontecer, pessoal? Até o final da sessão. Enquanto acontecer alguma coisa ao longo da sessão que haja necessidade do advogado levantar uma questão de ordem, ele vai poder fazer, tá? Então, antes da proclamação do resultado. E aqui a observação Mega Master, Blaster, super importante. Na sustentação oral é direito. Havendo previsibilidade recursal, haverá sustentação oral. Não pode ser indeferida. Se tem previsão recursal, você faz sustentação oral se quiser, tá certo? Na questão de ordem, o presidente da sessão é que vai analisar se houve realmente uma acusação à sua pessoa,
se o fato é realmente relevante ao processo. Geralmente os presidentes vão permitir que você faça a sua questão de ordem, que você levante a sua questão de ordem, que tem de ser, pessoal, breve, sumária, rápida, pontual, objetiva. Não dá para uma questão de ordem você estar saudando todos os membros da sessão, como eu já vi acontecer, e advogado levar puxão de orelha, querer levantar e se aparecer, enfim, nada disso pode acontecer. Se ela for autorizada, haverá aí que ser breve, sumária. A CN quer dizer que pode haver uma não autorização do presidente? Pode. Se o presidente começar a achar que está havendo tumulto, que não há necessidade, que isso pode ser questionado mais na frente, enfim, que não há prejuízo para o julgamento do processo, ele pode sim indeferir a questão de ordem. Ao contrário da sustentação oral, que se houver previsibilidade recursal, ele não poderá indeferir, tá certo? Diferença aí, então, portanto, de sustentação oral e questão de ordem. E para completar tudo, vamos analisar, né, os dois incisos. Inciso 9, sustentar oralmente as razões de qualquer recurso, você já viu que não é qualquer, ou processo nas sessões de julgamento, após o voto do relator, que você já viu também que não é após, em instância judicial administrativa, pelo prazo de 15 minutos, pelo menos, salvo se houver prazo maior, tá? Não querendo polemizar mais ainda, mas esse prazo de 15 minutos aqui também o regimento, o estatuto não pode estar tratando, tá? Isso é matéria regimental, é o regimento que define quanto tempo a sustentação oral vai durar. Até mesmo porque existem processos onde se busca celeridade e aí a sustentação oral pode durar até menos de 15 minutos, apesar da maioria respeitar esses 15 minutos aí também, tá? E inciso, caindo na sua prova, 15 minutos, tá? Não tem ADI, não tem ninguém falando nada disso, é 15 minutos. Até porque a sua prova é literal, tá? É dentro aqui da legalidade. Inciso 10, usar da palavra pela ordem, que é a chamada questão de ordem, em qualquer juízo ou tribunal. Juiz é primeiro grau, tá? Tribunal, segundo grau, grau superior. Mediante intervenção sumária, como eu te falei, rápida e objetiva, para esclarecer o quê? Equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou afirmações, desde que, aqui é para você entender, tá? Não é um que, é um desde que influam no julgamento, que realmente sejam relevantes ao julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que venham a ser feitas. Então, se tiver alguma acusação ou censura feita, você também pode aí estar replicando esse assunto. Fechamos, portanto, sustentação oral, questão de ordem, bem separadozinho aqui para você, mastigado, para você não cair aí em nenhuma pegadinha, tá? Vamos lá, até a nossa próxima aula com mais direitos de advogado. Até já já!